Esse vídeo é para responder as perguntas que vocês mais estão fazendo aqui no canal. Como, por exemplo, como é trabalhar de delivery aqui na Irlanda? Quantas horas tem que trabalhar para fazer 1.000 euros? Quanto custa alugar uma conta? Quanto custa alugar uma bicicleta ou uma moto ou até mesmo comprar e o valor das manutenções? No final, vale a pena? Quanto que sobra? Então, hoje nós vamos responder todas essas dúvidas. E nesse vídeo nós vamos abrir tudo. Lá ele, sem romantizar, sem assustar, apenas a realidade que funciona para nós. E se você está vindo para a Irlanda e está pensando em começar a trabalhar com delivery, esse vídeo pode te poupar de cair em golpe e de ter muito arrependimento. Então vamos começar pelo que todo mundo quer saber. Quanto que dá para ganhar? Eu trabalho de bike e a minha meta semanal é em torno de 130 a 170 euros por dia. Eu trabalho em torno de 5 dias e meio na semana, o que dá umas 55, 60 horas na semana. E a minha meta semanal gira em torno de 800 a 900 euros. Eu trabalho de moto, faço uma meta de 150 a 200 euros por dia. Eu trabalho 5 dias e meio por semana, uma média também de 55, 60 horas semanais. E eu faço de 1.000 a 1.100 euros semanal. Mas isso não é sorte e a gente tem estratégia. E a nossa estratégia se resume em trabalhar em 2 turnos. O primeiro turno é o café da manhã e o almoço. Nós iniciamos por volta de umas 8h30, 9 horas da manhã, que é a hora que a gente está pegando ali o café da manhã. Aqui em Dublin tem muitas pessoas que trabalham de home office, os escritórios estão abertos, em fábricas. Então a gente acaba tendo uma grande demanda de pedidos nesse horário do café da manhã. Então vale muito a pena. Logo após o café da manhã, vem o almoço, que segue a mesma dinâmica, que também é ali por volta das 11h30 até umas 12h30, 3 horas. Aí é um pico muito bom para trabalhar. Por volta das 3 é a hora que a gente para almoçar, o nosso break. No meu caso, eu tenho que trocar a bateria da bicicleta, mas isso eu vou explicar mais no final do vídeo. Almoçamos e voltamos por volta de umas 4h30, 5 horas e vamos até umas 8h30, 9 horas, que é o primeiro horário do jantar, o primeiro pico do jantar que temos aqui. Mas essa é a nossa estratégia como nós trabalhamos. Tem pessoas que preferem fazer turnos direto, então tem gente que sai 7 horas da manhã e fica diretão até às 6 da tarde. Tem gente que sai meio-dia e vai direto até às 11. Tem pessoas que também fazem assim como nós, de trabalhar 2 turnos e aí acaba ficando até mais tarde, 10, 11 horas da noite. E isso acaba aumentando também o ganho aí durante a semana, uns 200, 300 euros a mais. Só que a gente também preza qualidade de vida. O delivery é intenso e se você não souber dosar, ele acaba te esgotando. E uma curiosidade é, tem horários que os aplicativos costumam pagar mais? Sim, tem horários que o aplicativo paga melhor, principalmente a Deliveroo. Isso são nos horários do almoço e na janta que eles pagam os famosos boosts ou os bônus, que isso gira em torno das 11 a 1 hora da tarde, no horário do almoço, e normalmente de umas 6 a umas 9 horas da noite, no horário da janta. E normalmente esses bônus vão dentro de 1.2 a 1.5, normalmente. E também tem datas específicas que tem um grande aumento na demanda de pedido. Essas datas, por exemplo, são São Patrick's, Dia dos Namorados, primeiro dia do ano, entre outros feriados aqui na Irlanda, e a demanda costuma ser bem maior. E claro, a chuva é fator determinante para a alta demanda. Quando chove, principalmente chuva forte, é dia de vários pedidos. Ou seja, começou a chover em Dublin, a gente já sabe. Hoje é dia de fazer dinheiro. E agora vamos para a segunda parte das perguntas, que é custos e gastos. E vamos começar pelos custos da moto. Gasolina. Eu gasto em média 1 tanque de gasolina por dia. Eu rodo aí uns 200 km, 100 e pouco, 200 km. Então fica uma média de 8 a 9 euros nessa moto, que ela é super econômica. Outro gasto também que eu tenho é com óleo. Eu tenho que trocar a cada 1.000 km. Então eu costumo rodar isso aí a cada 6 dias, mais ou menos. Troco uma vez por semana e tem o custo de 15 euros. Então, totalizando 60 euros no mês. Outro gasto que eu também tenho é o seguro comida. E se você for fazer delivery, né, é obrigatório você ter o seguro comida. E o valor desse seguro varia de acordo com a sua carteira e com a sua idade. Eu, por exemplo, tenho a carteira portuguesa, que é válida aqui na Irlanda, e tenho 26 anos. Eu pago 193 euros de seguro mensal. Outro gasto também que eu tenho é com as pastilhas de freio, que eu troco a cada 2 meses e sai um total de 80 euros já com a mão de obra. E também tem o pneu, que eu troco em média, né, uma vez por ano,
troquei agora esse ano e saiu 125 euros cada, ou seja, 250 euros. Então, somando todos os custos, eu tenho um gasto de 450 a 500 euros por mês para rodar com a moto. A moto é sim mais rápida, mas também tem mais responsabilidade financeira. Agora vamos falar dos custos da bike. De custo fixo, é a pastilha de freio, que todo mês tem que trocar, que sai 25 euros a troca das pastilhas de freio. Entretanto, imprevistos podem acontecer. Vou lhe dar o meu exemplo. Esse mês furou um pneu, tive que gastar mais 20 euros para trocar o pneu. Também tive um problema aqui com um cabo central que passa energia, porque choveu muito nos últimos meses, então foi mais 20 euros para trocar esse cabo. Então, de fixo, nós podemos colocar 25 euros, que é a pastilha. Mas, como imprevistos acontecem e a manutenção você vai tendo que fazer conforme o ano, pode ser entre 50 a 100 euros por mês, dependendo do que acontecer com a sua bike. A bike, você tem menos os custos fixos financeiros, entretanto, você tem mais esforço físico, principalmente para quem ainda leva as mochilas nas costas. E uma coisa que é muito importante para quem trabalha na rua ou para quem está sempre viajando é um seguro saúde. E o qual que nós usamos, ele é muito prático, ele é tipo um Netflix, você consegue assinar a mensalidade, cancelar quando quiser. E vamos deixar aqui o link na descrição. Agora vamos para a terceira parte das perguntas, que é sobre aluguel de conta, aluguel de moto, de bike ou compra de moto e de bike. E afinal, quais são os aplicativos disponíveis? E os principais aplicativos são a Deliveroo, Uber Eats e Just Eat. A Deliveroo é a principal. É o aplicativo mais utilizado aqui na Irlanda, é onde tem mais pedidos e podemos dizer que é como fosse o iFood no Brasil. A Uber, eu posso dizer que ela é meio 880. Tem dias de chuva que ela tem muitos pedidos e ela tem uma particularidade que às vezes ela te chama de muito longe. Às vezes você está 4, 5 quilômetros do restaurante e ela te chama. E também a Uber tem um sistema de avaliação. Então o cliente consegue avaliar você, o seu perfil, depois da entrega. Então tem lá uma porcentagem e é sempre importante tentar manter essa porcentagem alta. E uma coisa muito interessante, que eu já mostrei em alguns vídeos aqui, é que a Uber, normalmente, ela tem umas gorjetas muito boas. Principalmente quando é em hotel. Às vezes está vindo pessoas de fora, americanos, por exemplo, que estão só passando uns dias aqui em Dublin, estão em hotéis. E quando você entrega nesse hotel, a gorjeta é gorda. Agora, a Just Eat, ela tem uma particularidade que é o Attend-se. Então, você tem que ter uma boa nota dentro do aplicativo, que isso se resume a não rejeitar corridas. Então, quanto mais corridas você faz, mais o seu Attend-se fica alto e mais corridas você recebe. Um exemplo, se você tem um Attend-se 90% na Just Eat, você tem prioridade, você acaba recebendo bastante corridas. Mas se você pega na sua conta e está com um aplicativo 40%, você acaba não recebendo tantas corridas. Então a Just Eat você não pode recusar multas. Agora vamos falar de um assunto um pouco polêmico, que é os aluguéis de conta. E sobre alugar conta, como é que isso funciona? Basicamente, quem precisa alugar conta é quem vem como estudante, né? Quem tem aí o visto de estudante, e quem não precisa alugar é quem tem cidadania europeia ou quem tem o visto de trabalho, né? E por que é que os estudantes não conseguem abrir conta nos aplicativos? Basicamente porque os estudantes só podem trabalhar até 20 horas por semana e esses aplicativos não conseguem controlar o tempo que eles trabalham. Então, por isso que os estudantes não conseguem abrir conta e precisa alugar aí dessas pessoas que podem, né, abrir a conta nos aplicativos. E quanto custa o aluguel de conta de bicicleta? A conta da Deliveroo, num valor justo, está entre 70 a 80 euros. A Uber Eats é entre 30 a 50 euros e a Just Eat também em torno dos 50 euros. E esse valor é semanal. Já o aluguel de uma conta de moto custa em torno, no aplicativo da Deliveroo, de 120 a 150 euros por semana. No aplicativo da Uber, gira ali em torno dos 50 a 70 euros. E na Just Eat também, esse mesmo valor, de 50 a 70 euros semanal. Ah, e um alerta importante para quem aluga a conta é tomar cuidado com golpe. Porque como a conta é no nome de outra pessoa, então o pagamento também é feito nos dados bancários dessa pessoa. Então tem que ficar esperto e tomar cuidado para não acontecer de você trabalhar a semana inteira e não receber. E o pagamento é feito semanalmente. A Uber paga de segunda-feira e a Deliveroo paga na terça-feira. Mas também tem a opção de você conseguir pedir o pagamento na Deliveroo no meio da semana da GetPay. Então você pode trabalhar 2 dias e já pedir o pagamento. E agora nós vamos falar de valores de aluguel de moto e bicicleta. Uma bicicleta hoje, atualmente, com 2 baterias, que a gente fala,
está em torno de uns 70 a 80 euros semanalmente o aluguel da bicicleta. Você tem diversas bicicletarias aqui que já prestam esse serviço, você já chega lá, faz um acordo, assina o contratinho e já pega a bicicleta pronta para trabalhar, com 2 baterias. Geralmente eles pedem também um calção em torno de uns 100 euros. Já o aluguel de uma moto você vai encontrar ali em torno de 120 a 130 euros por semana. Agora vamos falar de compras. Uma bicicleta boa, você conseguir trabalhar, que a gente fala com um motor forte, que é um motor de 48 volts, você vai gastar em torno de uns 1.500 a 1.700 euros, dependendo do tamanho da sua bateria. Claro, dos componentes da bicicleta, do quadro, da roda, do banco. Então, é em torno disso, de 1.600 a 1.800 euros uma bicicleta com 2 baterias para você conseguir trabalhar tranquilamente. Já uma moto, ok, não precisa ser uma moto muito nova, mas uma moto num bom estado para você fazer a entrega, você vai gastar entre 2.500 a 3.000 euros. E as principais motos que utilizam aqui são a NMAX e a PCX. Um detalhe importante é que o seguro comida, ele só funciona em motos de até 125 cilindradas. Então, para delivery, só pode ser as motos de 125 cilindradas. Então, se você for trabalhar por um período curto com entrega de comida, vale a pena você alugar. Mas se você for ficar mesmo trabalhando de delivery, aí com certeza vale muito mais a pena você comprar uma moto ou uma bicicleta. E agora vamos para a pergunta mais importante. No final de tudo, tirando todos os custos, todos os gastos, quanto é que realmente sobra? Eu vou falar, Henrique, com a minha experiência trabalhando em torno de 55 a 60 horas semanais, tirando essa média, vamos pôr uns 830 euros por semana, além dos gastos da manutenção da bicicleta, o que me sobra é uma média de 3.200 a 3.300 euros mensais. Já eu, tirando os gastos com combustível, com seguro, enfim, tudo mais, faço uma média de 3.200 a 3.500 euros limpo por mês. Os ganhos podem ser até relativamente igual, mas claro, a moto te proporciona um conforto muito maior. E também tem um detalhe, nós estamos falando do inverno. O verão é uma época que tem pouca demanda, então consequentemente a conta de bicicleta acaba sofrendo um pouco mais e a conta de moto acaba tendo os mesmos ganhos. Trabalha mais horas, mas ela sempre tem prioridade em receber as corridas. No ápice do verão, se a gente pegar semana só de sol, sem nenhuma chuva, os ganhos podem cair por uma faixa de 500 a 600 euros na semana. E também tem, claro, a gente já tem mais tempo de experiência, a gente vai se adaptando, a gente acaba trabalhando mais no inverno para poder no verão dar mais uma relaxada, porque a gente sabe que a demanda é menor e também todo mundo tá cansado de chuva, a gente quer aproveitar o sol também um pouco, então normalmente no verão a gente dá um pouco uma relaxada. Claro, continuamos trabalhando, mas vamos supor, não trabalhamos 55, 60 horas, trabalhamos umas 45 horas na semana, mas nos horários mais específicos. Por exemplo, acabamos trabalhando no almoço e janta, pegando os horários de pico. Mais durante a semana e menos no final de semana, porque o pessoal aqui gosta de sair no final de semana, enfim, para aproveitar, ir para os pubs e afins. Então, na nossa vivência e nossa experiência, é basicamente, quando trabalhamos 50 horas, fazemos entre 800 a 900 euros. Quando trabalhamos 60 horas, fazemos de 1.000 a 1.100 euros limpo. Claro, esses são os nossos números na nossa realidade. Esse vídeo foi para mostrar como funciona a delivery na prática. Quanto dá para fazer, quanto custa e quanto a gente gasta. Mas isso sozinho não diz nada se você não souber quanto é o custo de vida aqui na Irlanda. Então, se você quer entender se realmente vale a pena, a gente tem um vídeo mostrando o custo real de um casal aqui na Irlanda com números atualizados. E se você quer assistir esse vídeo, ele vai aparecer em algum lugar aqui em cima. Ah, e se esse conteúdo te acrescentou em alguma coisa, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal.